O Sócrates dizia, né, que o começo de uma boa conversa é a definição de termos. Então, conversas de performance é uma abordagem que nós usamos aqui para poder fazer o incremento ou a disrupção da performance dentro das organizações. Então, quando a gente fala de uma empresa de alta performance ou de um talento de alta performance, a gente está falando daquelas pessoas que manifestam uma elevada pontuação na composição estratégica dos indicadores da empresa. Então, por exemplo, se você tiver na perspectiva financeira, a gente não olha só receita, a gente olha receita, despesa, EBITDA, margem de lucros. Então, é um cluster de indicadores, é uma composição de indicadores. Se você está na perspectiva clientes, então você não olha só, por exemplo, aquisição. Você está olhando aquisição, retenção, NPS, churn, LTV, share of wallet. Então, é sempre o conceito de composição de indicadores, porque na complexidade fica muito difícil você trabalhar apenas com um único indicador. Então, a gente começa a mostrar da importância dessa composição, desses clusters. Então, se você tem os KPIs de talentos, né, você não trabalha só engajamento. Então, você trabalha seleção, retenção, engajamento, desenvolvimento, performance, sucessão. Então, sempre essa ideia de conjunto de indicadores, de KPIs, porque são esses conjuntos que o ajudam na elevada pontuação, tá certo? E aí, a grande diferenciação nessa questão é que a gente não está falando, com todo respeito, de esforço. A gente está falando de impacto, é uma diferença muito grande, né? Então, as empresas tradicionais em geral fazem 100 atividades na semana, tem que entregar 100 atividades na semana e você não tem noção clara de quantas dessas têm impacto. As empresas ágeis e ambidestras, em vez de fazer 100, elas estão fazendo 10, 15. Por quê? Porque elas já fizeram uma curadoria daquilo que é realmente relevante para a organização. Então, você tem eu gosto do conceito muito de impacto. Por quê? Porque o impacto significa basicamente alcance de resultados, modificação positiva desses clusters de indicadores que vão, obviamente, mostrar que a gente está crescendo, que a gente está melhorando a nossa performance. Os cases que eu vou mostrar para vocês aqui, estão sempre ligados nos nossos projetos principais. Então, eu sou convidado para fazer uma transformação estratégica, uma transformação cultural, um projeto de digital, o crescimento em vendas e a capacitação, né? A grande capacitação de talentos. E eu tenho utilizado agora, mais recentemente, a ideia de densidade de talentos, né? Ou seja, a transformação de uma equipe de talentos que são time B e C para um time A, ou seja, altíssima performance. E lembrando que a gente usa o acrônimo EPI, aqueles que têm ética, performance e inovação numa alta pontuação. Para incorporar esses fundamentos, diante desses nossos desafios, o que a gente percebe é que tem alguns padrões disfuncionais. O que são padrões disfuncionais? São automatismos que acontecem diariamente dentro das organizações e que, de uma certa forma, a cultura tolera. Não sei se eu posso dizer isso. Os líderes toleram, as equipes toleram, principalmente as equipes B e C, entendeu? Então, sim, a gente sempre fala, puxa, a comunicação é o grande problema nas organizações. Existem as estratégias, mas o que a gente percebe em termos de comunicação, quando você vai fazer uma grande transformação, é que elas, por exemplo, elas são comunicadas com deficiência. Elas não têm um grau de precisão, de especificidade. Então, sempre quando eu entro num grande projeto, eu sempre pergunto para os líderes, ok, me conta aí os seus dois ou três objetivos estratégicos principais. O que você está dizendo para a equipe como priorização, como foco?
Aí eles contam para mim, frequentemente eles sabem, né? Mas quando eu vou até lá, o campo, quando eu vou conversar com a equipe, as equipes não têm essa clareza. Esse ano, por exemplo, só esse ano, do começo do ano até agora, foram basicamente 5, 6 projetos, onde eu crio mesmo essa pergunta, parece uma saia justa, porque as pessoas, os líderes olham para mim como, não, você acha que a gente não sabe disso, né? E aí quando eles entram na reunião apenas para verificar, eles tomam um susto gigante, né? Porque eles percebem que as suas equipes não têm essa clareza estratégica que eles achavam que era suficiente comunicar uma vez. Entendeu? Então já é o primeiro momento que que nós vamos ver lá nos fatores, que está ligado muito à clareza das expectativas, né? Isso é uma questão extremamente importante, né? Daí, o segundo padrão que eu vejo, assim, além da pessoa não saber claramente as expectativas de performance, as estratégias, ele tem uma dificuldade gigante de fazer a conversão, né? Ou seja, do OKR, dos objetivos, dos indicadores para as iniciativas. Ele está fazendo uma série de iniciativas, atividades, tarefas que, se você para por 2 segundos e diz como isso tem impacto? Como isso impacta nos principais objetivos estratégicos da organização? Aí sim a coisa fica pior, porque além de não ter priorização, não tem alinhamento, né? Então, priorização é vamos definir esses 3 indicadores aqui para trabalhar, e alinhamento é vamos descobrir, entender como que a gente contribui para a estratégia, e aí a gente começa a perceber que tem uma série de atitudes, de tarefas, de atividades que elas não convertem. As pessoas não sabem que estão fazendo tarefas importantes, e quando fazem as suas entregas, você percebe que esta entrega ou está atrasada, ou está com baixa qualidade, ou não era aquilo que o cliente queria, ou está com baixa quantidade, ou não está no conceito de pronto, né? Eu acho que o ágil tem um dos conceitos, para mim, mais bonitos, mais fantásticos, que é o conceito de pronto, né? Então, ou seja, quando você for entregar um software, um relatório, um serviço, uma experiência, pronto significa que esse cliente pode usar isso no segundo seguinte. É tão genial, eu gosto tanto desse conceito, né? Aí a quarta questão tem a ver com as reuniões, né? A gente brinca aquela velha brincadeira essa é uma reunião, poderia ser um e-mail, né? E assim, parte do nosso trabalho é construir os eventos ou as cerimônias, né, do ágil, né? Os eventos ou as cerimônias ou as reuniões, e fazer dessa reunião realmente uma conversa de performance, poder ter ao mesmo tempo os dados que são importantes, a sinceridade, né? A Netflix também tem um termo chamado sinceridade altruísta, né? Eu adoro isso. Aqui existe um livro chamado Empatia Assertiva, que é basicamente a mesma questão, né? Então, eu estou trabalhando porque eu me importo e porque a gente combinou de subir a barra. Então, a gente tem respeitosamente o direito de comunicar, ao ver que tem alguma coisa discrepante, quando a gente combinou A e a gente está entregando B, quando a gente combinou atitude A e a gente está entregando B, quando a gente combinou comportamento A e a gente está entregando B, a gente tem o direito de poder comunicar isso com o intuito de fazer com que não seja entregue coisas medianas, né? Não sei se já aconteceu isso com vocês, né? Assim, você olhou, você viu que a entrega não é boa, a atitude não é boa, o comportamento não é bom, e aí você deixa falar, deixa passar 2, 3, 4 vezes, aí na quinta você estoura, e aí já é tarde, aí até você explicar o que aconteceu. Não sei se alguém teve alguma experiência nesse contexto, né? No que se refere à performance empresarial, que eu mais vejo hoje, que ainda vejo, que é uma loucura, que é o alto nível de fragmentação das empresas, né? Eu acho que isso é tão triste ainda. Então você vê um monte de departamento passando a bola quadrada, não passa uma bola redonda, a bola está sempre quadrada, a bola está sempre atrasada, e ninguém consegue descobrir quem é o responsável, né? Não o responsável por ser culpado, mas aquele que é responsável para poder
corrigir rapidamente esta questão, né? Daí a gente vai cair de novo nessa, aqui eu chamo de cultura, que é a questão da cultura que eu considero monocura, isso, né? Então, assim, você viu que o cara não entregou nível A, entregou nível C, às vezes você tem o receio de falar, e aí você gera, né, uma questão que eu considero importante, você gera a manutenção do status quo, a manutenção da medianidade, combinação coletiva para que a gente se mantenha no mesmo, né? Isso, eu acho que talvez isso seja o maior comportamento de inércia e inépcia dentro de uma organização. Então, é aquela questão que já vou aprofundar, onde todo mundo sabe o que tem que fazer. Eu sempre falo isso também nos eventos, ó. Atenção, não caiam na armadilha do isso eu já sei, né? Porque sabe quando você vai numa palestra, num workshop, e o cara começa, o instrutor começa a falar, você fala assim, ah, isso eu já sei. Ah, não, isso eu já vi. Ah, isso eu já conheço. Então, assim, saia da armadilha do isso eu já conheço e se pergunte, será que eu estou aplicando? Será que eu estou aplicando no nível correto? Será que isso está gerando entrega? Será que isso está gerando resultado? Né? Então, não tem um lugar que as empresas me chamam, as grandes empresas, para falar de inovação, de ágil, de ambidestralidade, de contexto, que, assim, todo mundo já sabe. E aí, quando você vai ver o modus operandi, não sabe. Não sabe, todo mundo já ouviu falar, mas as pessoas não estão aplicando. Daí você tem essa grande dificuldade do aprendizado, né? O aprendizado parece que não acontece, porque se eu estou vendo uma entrega ruim e não converso sobre isso, e deixa passar por debaixo dos panos, e aí o que que vai acontecer? Vai acontecer que não há correção, não há atualização das famosas avaliações disfuncionais de desempenho. Aquela que você faz uma vez no ano, aquela que você abre agora uma plataforma, aquela que você dá 30 dias para o líder fazer a avaliação, e a avaliação vai acabar no dia 26 de setembro, e no dia 26 de setembro, às 5 horas da tarde, ele vai fazer a avaliação de todo mundo. Aí ele não sabe a senha, ele não sabe o que fazer, ficou tudo apressado, e ele simplesmente dá um 8 para todo mundo e manda ler 3 livros para cada um e acabou a história. Cada um desses 8 padrões disfuncionais, para cada um desses 8 padrões, você pode imaginar que existe o que eu vou chamar aqui de uma qualidade de conversa. Cada vez que a gente estabelece um novo padrão, o que que vai acontecer, seja de performance, seja de inovação, né? Quando você estabelece um novo padrão estratégico, cultural, é inevitável que as pessoas, alguns vão usar crenças diferentes, visões diferentes, atitudes diferentes. Então, se a gente diz, nós vamos ser mais ágeis a partir de amanhã, então vou estabelecer uma organização ágil amanhã, isso significa que se aparecer uma reclamação do cliente, eu, como sou Customer Experience, como sou ágil, vou marcar uma métrica onde eu vou responder isso em até 10 minutos. Então, eu, Edu, faço isso. Mas o João, a Carla e a Maria, né, que fizeram a mudança, passaram pela mudança, fizeram o curso da mudança, eles ainda, para isto, não é importante. Eles não veem necessidade nisso. Então o cliente vem, reclama e ele pensa: ah, depois eu resolvo. E aquela métrica dos 10 minutos passou. Então isso gera um conflito. O que que eu estou chamando de conflito que eu acho positivo? É uma diferença, é uma discrepância de crenças, visões e atitudes. Então, para mim, o conflito é a oportunidade para que a gente possa tratar de forma adequada algumas questões através da conversa. Então, eu vejo aqui 3 tipos de conversa. Você tem uma conversa que a gente chama aqui de empatia disfuncional. Então, o que que é empatia disfuncional? Era para ser 10. Você viu que o cara está demorando 30 minutos. Você sabe que ele está abaixo do combinado. Né? Não, a gente combinou que era 10, mas ele, por algum motivo, quis fazer do jeito dele, está abaixo do combinado. Mas aí você fala assim: ah, não, acho que é o começo, deixa para lá, é melhor não falar. Talvez ele vai brigar, ele vai dizer: não, eu gosto dele, ele é legal, então.
Foi bom, né? Foi bom, tô rápido. Você fala, não, acho que pode ser, pode ser. Então, assim, é aquilo que o Sowell diz, né? Se você quer ajudar alguém, você diz a verdade. Se você quer se ajudar, você diz o que a pessoa quer ouvir. Então, isso é a empatia disfuncional. O seu agrado é uma mentira. Difícil isso, né? A sua passada de pano é uma grande mentira, né? A outra qualidade de conversa é o combate, né? Olha que interessante. E o combate eu vejo acontecer no mesmo nível da empatia disfuncional. Então, assim, eu, nós combinamos que serão 10 minutos de resposta. E alguém diz, dane-se, eu vou fazer do meu jeito, eu vou defender a minha crença, eu vou defender a minha visão. Quando a gente implanta ágil, isso acontece, né? Na 10ª semana tem um racha, porque quem aprendeu ágil começa a ser mais funcional e mais rápido. Quem não quer trabalhar o ágil, que quer proteger o seu feudo, que quer proteger o seu jeito, ele fala, não, eu vou fazer do meu jeito, esse ágil aí não dá certo, eu vou fazer do seu jeito. Sim, mas o teu jeito não é funcional. Mano, dane-se, eu vou fazer do meu jeito. Então aí entra o combate. Então eu luto para defender a minha ideia, a minha crença, a minha atitude, mesmo que ela seja disfuncional. É uma loucura, né? E aí tem as conversas de performance. O confrontar é quando eu, ao perceber que você não está se responsabilizando por algo, ou ao perceber que você escolheu ser B ao invés de ser A, então eu tenho diretamente, já está combinado, eu posso dizer, porque se eu só agradar, o meu agrado vai ser uma mentira e ele não vai crescer. Então, quando a gente fala de conversas de performance, a gente está falando desse desafiar, desse confrontar, porque está implícito, está combinado que a gente se importa com o crescimento um do outro. Eu vou marcar cinco fatores que eu realmente considero extremamente importante, que eu vejo assim como um fenômeno universal, um fenômeno que acontece em qualquer segmento, em qualquer estágio de performance, em qualquer empresa, qualquer lugar que eu vou trabalhar. Eu acho que tem eu chamaria assim, de um gap fundamental, que é o esclarecimento dos resultados e das expectativas de performance. Então, quando eu vou lá fazer algum trabalho, eu sempre pego e não saio desse fator enquanto eu não tiver clareza sobre isso. Então, eu sou um líder A. Um líder A, o que que ele chega para a equipe e diz? É um líder de contexto. Então, ele está dizendo, ó, essa é a nossa estratégia, essa é a nossa visão, esses são os KPIs, os OKRs, as metas que a gente vai trabalhar este ano. Estes são os objetivos, esses são os nossos princípios. Então, o nosso princípio, você deve ter visto aí o nosso código de conduta. O código de conduta está dizendo claramente como a gente vai trabalhar e como a gente não vai trabalhar. E para isso der certo, tem essa tríade: a estratégia, os valores e as capacidades. Qual é o nível de capacidade? Então, nós somos uma equipe que entrega um padrão de qualidade A, não entrega um padrão de qualidade B, porque a gente está em altíssima performance, porque a gente tem uma reputação, porque a gente tem um nome a cuidar. Então, nós combinamos juntos essa expectativa de performance, os objetivos, a forma de atuar, as atitudes e este nível de capacidade. Então, isto aqui para mim é fundamental quando a gente vai fazer transformação digital. Então, sempre a gente cria uma espécie de depara. Então, ó, vamos fazer o seguinte: como é que a gente pensa e atua hoje e como nós vamos pensar e atuar amanhã? E, para mim, a coisa mais importante, que eu não largo o osso enquanto eu não souber isso, toda visão, toda estratégia, toda atitude, toda capacidade, ele precisa se transformar em comportamentos. Comportamentos que possam ser observados, descritos e verificados. Por quê? Porque aqui cai a unidade atômica de precisão. Então, para nós, você entrar numa reunião e dizer: João, você precisa ser mais proativo. Maria, você precisa ser mais esperta.
Cláudia, você precisa ter mais iniciativa, não diz nada. Por quê? Porque eu não sei qual é o contexto, eu não sei qual é a história, e eu não sei exatamente o que aconteceu ou a evidência de performance que você quer que eu faça. Então, para nós, o liderar, que faz a conversa de performance, ele tem que ser um exímio gestor do conhecimento. Entendeu? Então ele dê a clareza para onde a gente vai, como a gente vai, quais são os princípios, quais são as capacidades que são fundamentais para isso. Então, quando eu entro numa conversa, ou quando eu vejo os problemas de performance, para mim, que estão ligados aos padrões que eu te mostrei, mas assim, 99% você percebe que as pessoas não têm clareza de performance. Então, eu tenho muitos líderes que dizem assim, Edu, na vida, eu sentei com o cara, expliquei para o cara, a gente combinou e o cara não entregou. E aí eu tô pé da vida, né? Aí eu vou olhar e falar assim, peraí, será que você combinou mesmo? Será que esclareceu mesmo? Será que ele tinha certeza disso? Então, quando você vê a densidade de talentos, um líder B vai dizer: putz, grilo, esse cara eu conto para ele, ele não presta atenção, e ele não faz, ele entregou errado. E um líder de contexto, um líder A, vai se perguntar: puxa vida, será que eu esclareci mesmo o contexto no qual essa pessoa precisa trabalhar? Será que na conversa, eu investiguei profundamente o que está acontecendo, por que que ele não está alcançando? Será que ele não sabe a estratégia? Será que ele não sabe fazer a estratégia? Será que ele não está engajado? Por que que ele não está? Será que a gente não está dando as condições necessárias para que isso aconteça? O foco principal aqui é ter clareza perfeita dos objetivos estratégicos, dos princípios, dos valores e do nível de capacidade necessário para dar conta disso. A segunda questão mais importante que eu queria marcar com vocês aqui, que a gente está chamando do engajamento para a maturidade, né? Do engajamento para da densidade de talentos. Então, densidade de talentos é o aumento, né, da maturidade cognitiva, emocional e relacional. Então, eu trouxe aqui um diálogo que aconteceu mesmo e eu não mudei uma única palavra, não vou dizer a empresa, mas, nem o líder, mas eu vou dizer para que a gente possa juntos analisar essa questão da importância do engajamento. Então, eu estou dizendo o seguinte: se não tem densidade de talentos entre o líder e as equipes, ou entre as equipes, ou entre os líderes, os problemas triplicam na complexidade. É uma loucura. Então, o contexto o líder combinou na segunda com um cara para fazer uma entrega, era para ser feita na quinta, de um relatório, era para ser feita na quinta, e aconteceu que o líder precisou viajar na quinta e na sexta. Quando o líder chegou na segunda, tinha um e-mail e uma ligação gigante, um e-mail gigante, uma ligação de urgência, falar com o cliente principal, e o cliente principal deu um esporro no presidente, aliás, desculpa, no líder, porque o relatório não tinha sido entregue. Bom, o que que acontece? Lá vem o diálogo. Então, o diálogo vem na sequência. Olha, pega a sequência aí. Então, o líder diz: porra, de novo você não entregou o relatório no prazo, na qualidade combinada, só que combinada. E ele disse isso gritando, né? Líder gritando. Dois, talento respondendo: não grita. Você não tem o direito de falar assim comigo. Aí o líder diz: meu filho de 11 anos fez um trabalho melhor do que o seu. Aí o funcionário diz: você está dizendo que eu sou incompetente? Aí o líder diz: chega, tem 3 erros de amador nesse relatório. Corrija e entregue isso em 1 hora. Isso é uma conversa de talentos e líder A ou é uma conversa de talentos B e C? Não acabou. Então, lá no 5, tem 3 erros de amador nesse relatório. Corrija e entregue em 1 hora, né? Aí o funcionário diz: mas você não está entendendo, eu estou focado no projeto C. Aí o líder diz: e qual você acha que é o mais importante? Pausa. Aquele ou esse?
Aí o talento diz, o funcionário diz, não dá para mandar a Carla corrigir isso? E o líder diz, dá, mas o valor dessa entrega vai para Carla, ok? E ele diz, não, como assim? De jeito nenhum. Pronto. Se você parar e se você olhar com toda a calma do mundo para essa jornada, você vai perceber que a jornada está emaranhada de ofensas, né? Emaranhadas de informação generalizada, emaranhadas de julgamentos, de rotulações, que na verdade não vão gerar, não vão chegar em lugar nenhum. Então, eu não vou pedir para você tentar descobrir como que você, onde estão os pontos, onde estão os gargalos, né? Depois a gente pode fazer isso na mentoria, tá? Mas olha só, se vamos supor que você tem um líder B, né? Por que que eu chamo de líder B? Porque se fosse o líder A não deixaria o talento atrasar por 3 vezes sem dizer nada. Você entende? A gritaria veio, né, porque ele não entregou o relatório, já tinha sido 3 vezes. O líder A jamais deixaria isso acontecer. Ele ia parar no primeiro, no segundo, para tentar descobrir o que está acontecendo. O talento A, olha que interessante, né? O talento A, será que ele não se... Aliás, o talento que não é A, né? Porque se o talento, se o funcionário A fosse A, o que que ele diria? O talento A ia respirar. Ele não ia se vitimizar. Ele não ia dizer não faz assim comigo. Ele não ia dizer se está sendo que eu estou incompetente. Ele só iria dizer me dá 1 hora que eu corrijo isso. Ou me dá 30 minutos que eu corrijo isso. E toda essa sequência desastrosa, disfuncional, que não vai levar a nada, não aconteceria. Será que eu consegui explicar a importância de ter densidade de talentos? Porque se você aumenta a maturidade dessa equipe, a maturidade cognitiva, emocional e relacional, isto aqui não acontece. Porque aqui entra uma fusão, uma simbiose estranha de sentimentos, de identidade, de egos, de coisas que só não gera aquilo que a gente precisa. E se você, de uma certa forma, observar, tem uma questão extremamente importante, é o líder não disse exatamente onde estão os erros. Então, se este funcionário não for A, ele não vai saber o que corrigir nesse processo. Entendeu? Então, olha só, eu clarifico a performance, eu combino o jogo. E eu, como um líder A, sempre vou subir a barra, mas não subir a barra e depois chicotear lá. Da mesma forma que eu subo a barra, eu aumento o nível de acompanhamento e de feedback. Então, aí tem uma questão específica que a gente tem trabalhado muito, muito, muito. Os projetos de transformação, por exemplo, e de capacitação, eles não têm o efeito que a gente deseja, na minha perspectiva, porque eu faço isso, né, vou investigando, por duas principais razões. A primeira razão, por três, na verdade. A primeira razão é que a nossa educação corporativa, o nosso treinamento tradicional, ele ainda é focado no saber melhor. Acabou. Então, assim, não, eu sei ágil, eu sei inovação, eu sei liderança, eu sei humanização, eu sei cooperação, eu sei um monte de coisa, mas ele não transforma a informação em aplicação, em entrega e em resultado. Por isso que nós temos uma distinção entre o que é competência e o que é capacidade. Então, se você disser para mim, eu sou competente, eu vou ler. Você sabe muito e você talvez faça, mas eu não sei se você entrega e se você resulta. Porque para nós, capacidade é quem sabe, faz, entrega melhor e resulta. E ó, esse para mim, eu sei que muita gente vai passar isso, mas para mim talvez seja um dos slides mais enigmáticos na qual a conversa de performance resolve.
Não tem, todos os projetos que a gente faz, hoje a gente não faz assessment de perfil, porque perfil não gera performance. A gente faz um acesso de modus operandi, baseado nesse nosso contexto. Então, olha que interessante, quando eu vou fazer os assessments, então você vai me convidar para falar sobre liderança, você vai me convidar para falar sobre inovação, sobre ágil, sobre comunicação, sobre resiliência, seja o que for, eu vou passar esse assessment para você. Então, eu vou sentar com as pessoas e me diz assim, ok, o quanto você sabe de liderança? Porque eu não quero passar o beabá com eles, eu quero saber já do que ele que sabe. O quanto você está aplicando efetivamente o que você sabe? O quanto você melhora as entregas? O quanto você melhora os resultados? E aí você tem esse susto aqui, ó. O que que é o susto? O susto é todo mundo sabe muito. Pouquíssimas pessoas conseguem transformar a informação em performance. Isto é um gap da educação corporativa, do treinamento tradicional, que literalmente separa objetivo de desempenho com objetivo de aprendizagem. Então, eu posso passar 8 horas fazendo liderança, jogando liderança, fazendo jogo, fazendo dinâmica, assistindo vídeo, fazendo dança, e isto aqui não necessariamente vai me fazer performar melhor, porque quem construiu a dinâmica, quem construiu o treinamento, não se preocupou com performance. Não é interessante? Pausa dramática aqui. Então, como é que, de uma certa forma, você corrige isso? A correção disso vem, não sei se vocês usam Ninebox, mas a correção vem de uma perfeita integração entre os resultados e as capacidades. Então, dos resultados, por exemplo, numa equipe de vendas, quando você vai falar em crescimento de vendas, eu estou vendo isso aqui, né? Então, eu estou vendo quem que entrega bem, quem que entrega A, quem que entrega B, quem que entrega C. Por que que eles fazem isso? Como eles fazem isso? E um bom projeto de performance, normalmente performance não está no mesmo departamento que desenvolvimento. É uma loucura isso, mas às vezes isso acontece mesmo. Um cara cuida de performance, outro cuida de treinamento, e eles não se falam, não tem convergência. Então a convergência vem do resultado mais das capacidades. Então, quando você entra nessa seara de precisão, o que que você percebe? O que que eu estou lendo? Eu quero melhorar a performance do meu talento, então eu não vou dizer trabalhe mais equipe, conheça melhor os resultados, oriente, tenha mais execução estratégica. Não, não. Eu preciso definir, olha aí, voltando lá para precisão, eu preciso ter as evidências de performance, porque quando eu for conversar com esses caras, aí sim eu vou usar não uma linguagem generalizada, não uma linguagem rotulada, né? Então ali não tem para dizer, oh, você precisa ser mais rápido, você precisa ser mais ágil, você precisa fazer isso. Não, o que que é? Por isso que a gente fala muito sobre dados, não é o que está na cabeça do líder, sinceridade, não tá bom, mas o que especificamente não tá bom? Então, por exemplo, se você pega aqui, você tem o resultado e você tem as evidências de performance, por exemplo. Então, lembra que a gente falou do placar, ó? Nesse projeto, você tem uma pontuação. Porque a pontuação e o comportamento, ele é fundamental porque ele mostra para os dois, ele sai da subjetividade, ele vai para a tangibilidade. Então, ele vai para o comportamento. E aí dá para a gente dizer o que especificamente eu quero que você melhore. Esse cara é um talento A, né? Então é super difícil dizer o que que o A vai melhorar. Mas esse é um cara B, ó. Ele já não entrega tão bem, ele já tem pontos a melhorar. Daí você, nessa conversa de performance, quando você identificou essas discrepâncias, né, de performance, aí sim dá para você dizer, peraí, vamos fazer o seguinte, dentro das competências, eu acho que seria legal você melhorar o gerenciamento de processos, ou acho que é legal você melhorar o plano de ação. Então, não é uma informação generalizada. Você dá o contexto, você dá o foco, e aí sim a performance pode ser melhorada, por quê? Aí tem as conversas, né? Hoje em dia a gente tem apostado demais, não no pontual, mas no contínuo. Então, não existe um bom processo de performance se a gente, na mentoria, o trabalho do Sidney, aqui tem vários mentores, né? Quem trabalha com isso, sabe que uma educação continuada, você pode desenhar 6 sessões, 8 sessões, 12 sessões, 24 sessões.
Por quê? Porque são elas que te dão a continuidade. Então, se eu percebo que você precisa aprender a fazer uma reunião melhor no ágil, então eu vou orientar e não saio dali enquanto você não compreender o que e como fazer essa reunião. Obviamente, eu vou para um segundo momento onde a gente vai treinar essa reunião. Então, a gente vai ter uma, duas, três sessões para que você entenda o conhecimento, mas que eu veja você praticando. Então, aqui é como se a gente dissesse: ó, eu vou te explicar o contexto, beleza? Você entendeu como fazer uma reunião? Beleza, então agora faz. Eu quero ver, show me. Eu quero ver você fazendo. Então, quando você cria uma reunião estruturada para ver os dados, para ver como ele está performando, até que chega um momento que ele começa a dominar os comportamentos ou dominar as tarefas. Daí ele já não precisa mais de mim. E quando eu percebo que ele dominou e ganhou responsabilidade, legal, bacana, aí eu vou delegar nessa questão. Olha que bacana. Então, a conversa de performance não é uma conversa irritante, não é uma conversa generalista, é uma conversa de diretores para dançarinos, mentores para escritores. É uma conversa de A com A, onde os comportamentos B não podem ser tolerados. Por quê? Porque a gente quer o melhor, a gente se importa com isso, entendeu? Daí, o que que a gente tem como final? Tudo que precisa ser feito, né? Se a gente conseguiu acompanhar e esse feedback que foi funcional específico, eu acho que tem uma coisa que é urgente hoje dentro das organizações, é o conhecimento que é relevante para a melhoria da performance, ele precisa ser aplicado ou corrigido imediatamente. Não faz mais sentido para mim fazer uma avaliação de performance de um ano, de 6 meses. Honestamente, não faz sentido para mim fazer uma avaliação de performance de 3 meses. Por quê? Porque quando você está em empresas ambidestras ou ágeis, o movimento que cria a vantagem, ele está sendo feito na semana. Por isso que a gente usa os eventos do ágil, né? Eu planejo a minha semana, eu faço o daily, eu faço a revisão da entrega e eu já aprendo para aplicar na semana que vem. Então, o dinamismo da atuação ele consegue melhorar e consegue evoluir quando eu tenho uma frequência. No ágil, no XP, a gente chama de ritmo sustentável, né? Então, imagine, se eu consigo ter uma incorporação, uma aplicação do conhecimento que é relevante, não daqui a 3 meses, mas da semana que vem, eu vou criando uma dinâmica de aprendizagem de inovação que ninguém te pega, né? Por quê? Porque a maioria está fazendo avaliação de performance de um ano, está pedindo para você ler 3 livros, está pedindo para você fazer 5 cursos, que você vai fazer o curso, você não sabe como levar aquilo para o seu trabalho, né? Então, aí que está na minha perspectiva, aquilo que é mais gigante, né, dentro desses 5 fatores, que é como é que eu consigo fazer com que cada um cresça, né, porque cada um está num estágio diferente de atuação. Então, na singularidade, a gente sabe muito bem disso, né? Então, tem os engajados, tem os caras de alta performance. Eu digo uma vez para ele o que que ele tem que fazer, ele já sai fazendo. Ele não precisa de mim, a gente sabe. Então, o cara bom, você não precisa estar na cola dele todo dia. Mas o não engajado, o desengajado, talvez você precisa dizer 2, 3, 4 vezes, até ele compreender a expectativa. Daí você precisa sempre ajudar, ter as conversas para que ele saiba como ele pode contribuir da melhor maneira possível para alcançar os objetivos. Olha que interessante. Daí você vai ver, o alta performance, ele sabe priorizar, ele sabe, o alta performance, se for entregar algo atrasado para você, ele te avisa 2 dias antes. O média performance, ele não te avisa. Depois dá um migué até você descobrir e pedir a correção. E aí ele vai dizer: ah, não dá para passar para Carla. Entendeu? Então, a cada um, segundo os seus resultados, para cada um, segundo as suas necessidades de grandeza de performance. Daí que você vai gerenciando, né, como um diretor
né, as atuações de todos os talentos da sua equipe, porque você sabe que não pode ser generalizado, porque você sabe que cada um está num estágio diferenciado de performance, de conhecimento e de engajamento, tá bom? Para terminar, dois slides para a gente conversar. Então, eu queria que você pudesse fazer essa avaliação, que nota você dá para cada um desses fatores e qual desses fatores seria um fator para você, né, para você, no seu momento, no seu interesse, no seu nível de performance, que seria fundamental para você melhorar. Thomas Sowell diz: quando você quer ajudar as pessoas, você diz a elas a verdade. Quando você quer se ajudar, você diz a elas o que elas querem ouvir. Do gigante isso, né?